Boa noite, que a graça do nosso Pai esteja sobre nós nesta noite abençoadora. Eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor, porque você veio, você está aqui nesta noite para juntos podermos estar celebrando aquele que tem abençoado a nossa vida. Senhor dos Exércitos. Nós estamos, já há algum tempo, organizando, preparando a nossa, pensando na igreja online, na nossa igreja online. E já estamos trabalhando com afinco. E nós, obviamente, precisaremos de muita gente para trabalhar na execução da igreja online. Eu achei que era um negócio muito simples, mas não tem nada de simples, pelo contrário, é bem complicado. E nós estamos convocando jovens aí, adolescentes, que queiram participar da confecção da igreja online. Já está em processo, já estamos na plataforma, já estamos gravando todas as aulas do CCM, vamos começar a gravar todo o material dos Kids, do Start, enfim, é muita coisa para fazer. Se você quiser participar da confecção da igreja online, a Igreja Batista Recomece, o nome é esse, Igreja Batista Recomece. Você é muito bem-vindo, bem-vinda a esse grupo que já está se formando para que nós possamos trabalhar todas as áreas. São muitas áreas. Precisaremos de, no mínimo, umas 20 pessoas para poder organizarmos. O nosso desejo, o desejo do nosso coração, é organizarmos no mês de agosto. Vai depender da mão de obra. Se tivermos, organizaremos. Se não, vamos continuar buscando essas mãos de obras para alcançarmos vidas em outros países, em outros estados, em outras cidades, aonde a palavra de Deus chegar, as pessoas se converterem e ingressarem na igreja online para que sejam cuidadas por nós, serão amplamente cuidadas, terão tudo que nós temos aqui, eles terão. Enfim, há, irmãos, uma visão de sairmos das quatro paredes e invadirmos o mundo. Já temos algumas pessoas em outros países que vão estar congregando conosco, já temos pessoas em outros estados que vão congregar conosco, já estamos trabalhando, gente. Mas precisamos muito, primeiro, de oração, muita oração mesmo. E depois, de mão de obra, principalmente você que é expert, né, nessa área, você é muito bem-vindo para que possamos invadir o mundo, como diz a palavra do Senhor. Eu quero, nessa noite, estar falando sobre família. Eu falei pela manhã que falaria hoje sobre família. E família é, na realidade, a menina dos olhos de Deus. Mas é também o alvo principal do material bélico do mal. Porque quando se destrói uma família, não se destrói só um casal, se destrói os filhos, os pais, todas as pessoas envolvidas no meio, todas as pessoas que estão ao derredor, cuidando, velando, tratando, também são destruídas. Quando se destrói uma família,
há uma tristeza tão profunda, não só no coração dos cônjuges que se separam, mas é uma tristeza profunda também no coração de todos os amigos que os conheciam, dos parentes, da igreja. É uma tristeza porque Deus construiu. E quando algo que Deus construiu é dissolvido, Deus perdeu. Deus foi derrotado. E a Bíblia diz que o Senhor nunca será derrotado. Uma das coisas que fez com que o Senhor enviasse o seu único filho à terra para resgatar o homem perdido, é porque senão, além de todo o processo de amor que Deus tem por nós, a história seria contada com uma vitória do diabo sobre o homem, criação máxima de Deus. A família é assim também. A história pode ser contada de diversas formas através da gente, através das famílias, que é, na realidade, o núcleo central da criação que Deus colocou para a gente. É ali que nós crescemos, aprendemos, nos norteamos. É na família que nós adquirimos a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa visão. É na família. E quanto a família está ancorada, escorada nas bases principais em que Deus trouxe para ela, ela é vencedora. Quando ela escorrega disso, ela já começa a perder. E as bases principais da família, elas são bem agressivas para a nossa geração. A nossa geração é muito agredida com as bases principais que Deus ortogou para a família. Nessas bases estão respeito aos pais, obediência a eles, cuidado com eles, amor. Nessas bases que Deus estabeleceu para a família, estão coisas que nós não vemos mais, que já na nossa visão se tornaram coisas obsoletas e sem nenhum valor. A família, gente, é a base estrutural da criação de Deus. Eu falei sobre essas coisas porque, na realidade, a palavra que eu tenho para a sua vida hoje é baseada nesses conceitos, nas bases principais que Deus deixou para a família. Uma delas é a verdade. A família precisa viver a verdade com amor. A verdade sem amor é truculência. O amor sem verdade é algo muito sem graça. É um amor sem graça. É um amor que não corrige, que não trata, que não lidera. Eu quero falar sobre um exemplo de família que não deve ser seguido. Eu quero trabalhar na contramão do que se expressa a respeito de família por aí.
destruídos pela ganância. E aí eu quero tratar de Atos capítulo 5, a partir do verso 1. Eu quero tratar disso com você que está no presencial nessa noite aqui, e com você que está conosco na conexão, e você que vai estar conosco daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, assistindo a essa mensagem no YouTube. Diz assim um texto sagrado: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, Safira, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, então estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Destruídos pela ganância, destruídos pelo acordo que fizeram entre si para representarem uma face que eles não tinham. Como é, às vezes, comum nós, como famílias, nos organizarmos, tomarmos algumas decisões, achando que Deus está nelas, e Deus não está. E quando isso acontece, nós, lá na frente, vamos descobrir que Deus não estava naquele negócio. No caso de Ananias e Safira, eles não tiveram tempo de descobrir. Eles morreram. Nós estamos no mês da família, gente.
Maio é o mês da família. E nessa noite eu quero entrar na contramão do que os filósofos familiares e teólogos que tratam da família normalmente dão como sugestão para que a família siga de forma linear na vontade de Deus e cresça na direção do Senhor. Eu quero falar sobre o que não se deve fazer como família. No início dessa palavra eu disse para vocês o que se deve fazer. Cumprir à risca tudo que Deus programou, projetou para a família. Respeito aos pais, respeito aos filhos, amor entre os cônjuges. Enfim, toda essa estrutura que está no livro de Efésios, capítulo 6. Mas eu quero dizer o que a família não deve fazer. Porque muitos de nós temos vivido momentos angustiantes, porque entendemos que estamos fazendo o melhor. O melhor de quem? O meu melhor não serve para minha família. O texto em que entramos fala sobre algumas questões que são muito comuns entre casais. Planejamento. E precisamos planejar mesmo. Precisamos conversar sobre tudo. Precisamos conversar sobre finanças, sobre a casa, sobre os filhos, sobre o colégio dos filhos, sobre os cursos, sobre tudo. Precisamos planejar tudo. Mas planejar tudo na direção de Deus. Porque se planejarmos tudo na nossa direção, como diz a garotada aí, vai dar ruim. Ah, vai. O texto que nós entramos, ele fala sobre algumas questões que são muito comuns entre a gente. Nós às vezes só esquecemos de planejar o que é comum entre a gente com Deus. Nós precisamos fazer o nosso planejamento todo com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que está dando certo na família que mora ao meu lado vai dar certo na minha. Nem tudo que é bom, próspero, nem tudo que é maravilhoso na família do meu primo, do meu irmão, na família do meu amigo, vai ser próspero e maravilhoso na minha família. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas são diferentes. A base familiar que Deus coloca diante da família é uma só. Não tem uma base para cada família. Mas a forma de se viver a base são diferentes. É aí que nós precisamos vigiar. Deus não fez duas pessoas iguais. Quando Deus me fez, quando Deus fez você, Ele acabou de fazer você, pegou a chave e jogou no profundo do mar. Não tem ninguém igual a você. Mas ninguém. Eu me lembro que eu fui fazer um casamento, e toda vez que eu celebro um casamento, eu me reúno algumas vezes com os noivos. Eu me lembro que em uma dessas reuniões eu perguntei para a noiva, uma pergunta que eu faço para todo mundo: o que você traria do casamento dos seus pais para o seu casamento? E a noiva começou a falar do encantamento dela pelo tratamento do pai dela com a mãe dela. Ela chorava.
E ela chorar, falar, isso eu quero para minha vida, eu quero o cuidado, o respeito, o amor, o carinho que meu pai tem pela minha mãe. E eu falei para ela, esquece, você não terá. Você pode ter até maior do que isso, mas não terá igual. Porque o seu futuro marido não é o seu pai. Há muitos casamentos que acabaram por causa dos sonhos, daquilo que se viveu na casa dos pais. Mas não é assim. Aliás, nunca é assim. Isso eu posso afirmar categoricamente. Nunca é assim. Os sonhos são diferentes. É por isso que existe o período de noivado. Existia, né? Agora não tem mais. É por isso que existia o período de noivado. E a Bíblia, ela trata do noivado de Maria com José de uma forma tão linda. Tão linda, quando o anjo vem e fala com José, receba Maria como sua esposa. O que está nela não é o que você está pensando. O que está nela é do Espírito Santo. E aí José recebe, olha a estrutura familiar aí. Aqui está a estrutura familiar. O que Deus mandou eu faço. Essa é a estrutura principal de uma família. Onde foi que Ananias e Safira erraram? Onde que eles erraram? E que é bem possível que você também esteja errando. Eles viram todo mundo fazendo e decidiram fazer. Só que eles decidiram fazer sem a devida devoção. Um dos grandes líderes da igreja naqueles dias era Barnabé. E Barnabé era muito rico. Barnabé tinha muitas propriedades. Mas naqueles dias tinha uma grande perseguição. Uma perseguição enorme contra a igreja, promovida pelo Senhor. Quando eu falo isso, as pessoas dizem que eu não estou regulando bem. Deus prepara a perseguição também, gente. Deus prepara dificuldades também, gente. Quando Ele vê que nós estamos muito confortáveis e não conseguimos sair do lugar para fazer aquilo que Ele planejou que fizéssemos. Tem coisas que Deus não pediu para a gente fazer, gente. Ele planejou para ser feito. Quando Ele nos pede para fazer uma coisa, se nós não fizermos, não tem problema nenhum. Nenhum. Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Porque quando Ele planeja alguma coisa para a gente fazer, privilégio. Quando o Senhor planeja alguma coisa para eu fazer, privilégio. E aí quem ganha sou eu, fazendo. Se eu não fizer, não perco nada. Deixo de ganhar. Mas quando Ele planeja algo para fazer para próximas gerações, ou para a posteridade, ou para que a vida continue sendo anunciada, ou para que Ele possa ser pregado para todos sempre, para que haja uma ligadura, um link entre gerações, aí não, aí Ele empurra a gente. Aí Ele empurra a gente. Se nós não fizermos, Ele empurra. E naquele tempo Ele precisou empurrar o povo para fora de Jerusalém. Em Jerusalém estava tudo de bom. Poder estava ali. Cura, libertação, milagres, avivamento, um negócio extraordinário que se sentia no ar. O povo estava muito feliz ali, mesmo pagando um imposto muito alto ao Império Romano. Deus promove a perseguição
E diz a Bíblia que o primeiro a morrer foi Tiago, o fio da espada. Deus começa a promover. E agora, ou se sai de Jerusalém, ou morre ao fio da espada. Ou morre na arena com os leões. Ou morre na arena com gladiadores. Ou morre queimado numa fogueira. Roma tomou conta do mundo em Jerusalém. E agora eles são expulsos de Jerusalém. Eles começam a migrarem para outras bandas de todo o Oriente Médio. Tanto para a Judéia quanto para a Galileia, a Caia, e vão e se espalham por todos os espaços, chegando até Antioquia. Só que não deu tempo, gente, de vender a casinha, botar um dinheirinho no bolso para comprar outra casinha lá. Não deu tempo, gente, de vender os animais que tinham para botar um dinheirinho no bolso para comprar outros animais lá. E qual a estrutura que Deus montou para que ao chegarem em outros lugares eles pudessem viver para pregar o Evangelho? A venda de quem tinha muitas propriedades. Quem tinha mais propriedades? Barnabé. Um homem com coração na obra, um homem que amava ouvir a voz de Deus e obedecer. Barnabé foi lá, vendeu tudo que ele tinha e colocou aos pés dos apóstolos. E tantos outros proprietários, milionários, convertidos, ricos, convertidos ao Senhor, começaram a fazer o mesmo. Talvez sem saber porquê, mas começaram a fazer o mesmo. Vender tudo bem para romanos, mas colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, talvez muitos deles não sabiam por que estavam fazendo. Mas Deus sabia, o Senhor sabia. Aquele dinheiro era para que pudesse sustentar a migração saindo de Jerusalém. Aquela montanha de cristãos saindo de Jerusalém. Aonde habitar? Como habitar? A igreja os sustentou. A igreja se colocou à disposição. A igreja enviou recursos para que todos pudessem se alimentar. Todos pudessem ter uma casinha onde morar. A igreja. E como que a igreja conseguiu? Com dinheiro colocado aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, membros de igreja, perceberam que havia um ibope, havia uma gratidão profunda de todos os apóstolos vivos, principalmente de Pedro, e eles também queriam. E o que fazer agora? Vamos vender também. Vender as propriedades deles. Por isso que Pedro perguntou para eles: estando lá não pertencia a vocês? Vendendo o dinheiro não era de vocês? O que levou vocês a tomar tal atitude? Eles venderam. Pegaram uma pequena parte e colocaram aos pés dos apóstolos. E o resto colocaram no bolso para a viagem deles. O nome disso chama-se falta de fé, falta de crer na palavra de Deus. Eles sabiam o que estava acontecendo. Eles tinham noção exata do que estava acontecendo. E mesmo assim, eles tomaram a decisão do coração. Eles deram o melhor que eles tinham para a obra de Deus. Eles não deram o melhor de Deus para a obra de Deus. Eles deram o melhor deles. E o nosso melhor é esterco para Deus. O
que Deus espera da gente é o melhor dele, na direção dele, através da nossa vida. Essa é a expectativa de Deus. Deus está fazendo algo maravilhoso nesse tempo, gente. Em todo mundo. Há um mover de Deus profundo no mundo. Há uma colheita linda que o povo de Deus está participando. Se você ligar ou acessar em algumas igrejas, vocês vão ver que algumas comunidades de fé estão vibrando com o Senhor, vivendo um avivamento maravilhoso. As pessoas estão avivadas, as pessoas estão querendo mesmo que aconteça o grande milagre de Deus na vida daquela comunidade de fé. Ontem mesmo fui convidado por um amigo pastor para participar de um batismo de 262 pessoas. 262 pessoas vão se batizar. Na semana que vem eu fui convidado para participar. Há na África, gente, coisas maravilhosas acontecendo. Há na África gente se convertendo sem pelo menos alguém ter pregado. O Espírito Santo falando no coração e as pessoas se convertendo. Há na Ásia Maior, na Ásia Menor, aonde o Evangelho hoje é basicamente proibido. Eu estou falando da região santa, mas há pessoas se convertendo lá. Há colheita lá. Há colheita na Oceania. Há colheita na América do Norte. Há colheita em todos os lugares. A colheita de Jesus continua. E a igreja de Jesus continua crescendo para a glória do nome dele. A igreja está avançando. A igreja militante está avançando, porque as famílias estão ouvindo, conectadas com Deus, dando o melhor de Deus para Deus. Eles estavam vivendo uma mentira como se fosse verdade. Eles programaram uma mentira, prepararam uma mentira, como se ela fosse verdade, para que os apóstolos pudessem vê-los como santos, envolvidos, preocupados, mas o coração estava tão longe, mas tão longe de Deus e da obra de Deus. Um exemplo para nenhum de nós seguir, como família, nenhum de nós seguir. O Senhor está fazendo coisas maravilhosas naqueles dias, através dos apóstolos, através dos discípulos, que eram muitos, porque os apóstolos permanecem em Jerusalém, na chamada diáspora. Quando a igreja toda sai, basicamente os discípulos, aqueles mais de 5.000 convertidos, batizados pelos apóstolos, e agora eles saem, expulsos praticamente de Jerusalém, por causa da agressão romana. E Deus começa a fazer um movimento extraordinário, um movimento absurdo naqueles dias, aonde eles passavam e as pessoas os cumprimentavam, porque eles estavam chegando, eles já começavam a falar de Jesus. Vocês conhecem a Jesus, o Jesus que nasceu em Nazaré, o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que ressuscitou. E dali a coisa ia pegando fogo, e as pessoas iam se convertendo, e as pessoas iam se batizando, e a igreja ia avançando, e o mundo conhecendo de Jesus, e o mundo conhecendo a verdade absoluta de Deus. Será que existe Ananias e Safira, gente, nos ouvindo agora, se sentindo tão agredidos pelos que estão dedicados, pelos que estão fazendo? Porque tem hora que parece que as pessoas são agredidas
principalmente das nossas famílias. Nós queremos fazer e eles estão se sentindo agredidos. Mas como? Como assim? Por que eles fazem isso? Principalmente aqueles que não têm Jesus no coração. Puxa o freio de mão da gente. E nós estamos envolvidos nessa obra, na colheita de Jesus. Gente, nós estamos vivendo a colheita de Jesus. É isso que a igreja está vivendo hoje. E isso precisa ser motivo de alegria no coração da gente. Isso é muito, gente, isso é o tudo de Deus. Isso é muito, o que Deus deu para a gente é muito. Não tem nada de pequeno nisso, não. Nós estamos participando de uma grande festa. Nós estamos participando da grande festa. Como Deus falou para Moisés, para dizer para Faraó, diga lá, Moisés, vai lá e diga para Faraó, para libertar o meu povo. E Faraó, já cansado de Moisés, falou, tá bom, Moisés, eu vou libertar. Mas vou libertar somente os homens, as mulheres e os animais. Os jovens ficam no Egito. E Moisés vem falar com Deus, e Deus fala, Moisés, vai lá de novo e fala com o Faraó, que vão sair do Egito os homens, as mulheres, os animais, os jovens, as crianças, porque eu quero que todos saiam e façam uma grande festa para mim no deserto. É isso que nós estamos vivendo, uma grande festa no deserto. É isso que a igreja de Jesus está vivendo hoje. Não deixe as pessoas atravancar você. Não deixe a vaidade humana acabar com o desejo divino da sua vida. Não permitas. Essa família não teve e nem deve ser seguida como exemplo, porque eles deixaram os dois pilares familiares mortos, porque tentaram mentir para o Espírito Santo, viver uma coisa que não é, fazer uma coisa que não gosta. Sabe, gente, há muitos pais que obrigam seus filhos a vir para a igreja quando criança. Isso é um erro, gente. Isso é um erro. Porque nada obrigado é bom. Tem que ir porque tem que me obedecer. Isso não é algo tão comum assim, não. A gente precisa apresentar Jesus para os nossos filhos quando pequenos. E deixá-los decidir se eles querem servir a Jesus ou não. Até porque eles vão crescer. E se eles decidirem na infância que não vão servir, quando adulto eles não vão servir. Você perdeu seu tempo, queimou suas energias. A melhor coisa é ensinar. Mas ensinar fazendo. Ensinar fazendo. Se você não ensinar fazendo, certamente você não ensinou. Teoria sem prática é loucura na vida de quem não conhece. É loucura. É por isso que a Bíblia diz que eles nos taxarão como loucos. E é isso que eles pensam da gente. Há uma montanha de famílias
que estão perdendo o prazer de viver o melhor de Deus. E Deus tem muita coisa boa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui bem, mas bem no seu ouvido, para você não deixar de ouvir. Você precisa ser exemplo. Há famílias que estão desanimando porque os filhos não estão na igreja. Eles não estão na igreja porque eles ainda não são igreja. Um pastor uma vez me procurou e falou: pastor, eu vou deixar o ministério. Falei: por quê? Porque aconteceu isso e isso com meu filho. E eu perguntei para ele: quando que Deus te chamou para o ministério? Ele falou: pastor, era jovem ainda. Aí contou a história dele lá na congregação dele lá, na comunidade de fé, como que ele era elogiado como pregador, como que ele era adorado pelas pessoas, respeitado pelo pastor. Eu falei: seu filho existia nessa época? Ele: não. Falei: pois é, o seu chamado é maior, é mais velho, mais antigo que seu filho. Você vai deixar o que é mais antigo? Não é melhor tentar orar pelo seu filho? Não é melhor tentar dar melhor exemplo para ele se converter? Não é melhor trabalhar algumas verdades com ele? E ele me ouviu. E o filho dele hoje é baterista da igreja que ele é pastor, para a glória de Deus. Sabe, gente, há muita gente desistindo, morrendo, porque está dando o melhor de si para Deus. Deus não precisa do seu melhor. Deus precisa do melhor que Ele colocou na sua vida, que você faça o melhor, mas o melhor dEle, porque Ele colocou isso na sua vida. Você não está fazendo favor nenhum para Deus, é dEle. A sua vida é dEle, o que Ele colocou na sua vida é dEle. Tudo que Ele colocou na sua vida é dEle. Talvez até a sua fonte de desistência vem dEle. Há muita gente perdendo prazer, perdendo o melhor de Deus. Tem muita coisa boa acontecendo e você está perdendo. Há muita coisa boa que Deus preparou para você e você está perdendo. Eu vou repetir para que você saia daqui consciente disso. Deus não precisa do seu melhor. Deus precisa do melhor dEle. O melhor dEle. A não ser que a sua vida não pertença a Ele. Eu fico imaginando o susto dos apóstolos. Quando Pedro adverte Ananias e Safira. Mas como assim, Pedro? Mas como assim? Eles são estrutura da igreja. Eles são liderança da igreja, Pedro. Pedro, você dormiu mal, só pode. Como enganar o Espírito Santo? Até porque ninguém consegue fazer isso. Não tem como fazer isso. Deus te chama hoje para te dizer o que é que Ele espera de você como família. Ele espera que você se una à sua comunidade de fé, onde Ele te colocou, e sirva a Ele de verdade.
e se una à comunidade de fé como família, de verdade. Tem gente que quando a gente fala isso, a minha igreja, a gente chama de igreja, a minha igreja é minha família. E lá tem tudo que na minha família tem. Gente que briga, gente que engana, gente que mente. Lá tem tudo isso, mas isso não é estrutura familiar. Brigar em família não é estrutura familiar, não foi Deus que criou. Mentir em família não é estrutura familiar, não foi Deus que criou, porque o pai da mentira é o diabo. Essas coisas todas que a gente acha comum, Deus não preparou nada disso. Nada disso foi criado pelo Senhor. Deus criou coisas boas para a gente. Deus criou coisas maravilhosas para a gente. Deus criou o amor, Deus criou a verdade. Deus criou a comunhão dos santos. Deus criou o abraço, o respeito, a confiabilidade. Deus criou essas coisas. Deus também espera que você conheça um núcleo que nós chamamos de célula, para você poder colocar as suas dificuldades e bênçãos ali, porque isso faz parte de princípio da convivência, princípio da humanidade. Nós somos seres sentimentais, precisamos, às vezes, tirar coisas aqui de dentro que nos sufocam, e que vão nos sufocando, que se nós não tirarmos, nós vamos acabar morrendo. Imagina se Ananias e Safira tivessem uma célula e falassem: nós estamos pensando em vender a nossa propriedade, mas como é que nós vamos fazer aonde nós chegarmos? Nós vamos entregar só uma parte. Imagina que alguém falasse: Ananias, Safira, então não vende. Vão pela graça de Deus, deixem aqui, fechadinho. Vão pela graça de Deus, vivam pela graça. E quando puderem voltar, você já tem aqui um lugar para instalar-se. Né? Mas eles não tinham um núcleo em que eles pudessem abrir o coração, que eles pudessem confiar, eles pudessem ser discipulados. Deus espera também que você seja fiel com a sua vida. Eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro não é fidelidade. Dinheiro é prova de fé. Ele espera que você esteja em busca do seu avivamento. Deus espera isso. Se é que Deus pode ser ansioso de forma ansiosa, Deus espera pelo seu avivamento. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus de vivos e não de mortos. Deus precisa que nós sejamos avivados. Eu fui a Tapera ontem, no sábado, saí daqui bem cedo, Marcelo. E quando cheguei na Serra de Tapera, tinha 2 cabos energizados, pegando fogo, no meio da pista, assim, atravessado. E alguns carros parados. E eu desci do carro, fui lá: gente, o pneu é isolante, podemos passar. E as pessoas: não vou passar não, tá doido? Porque assustava mesmo, o troço zunia, aquele negócio zunindo, tanta potência de energia. Eu falei: já que vocês não vão passar, eu vou passar. Eu preciso passar. Peguei meu carro, passei. Foi só eu passar que todo mundo passou. Deus espera que nós estejamos energizados, ao ponto das pessoas se encostar na gente, quererem viver o que nós estamos vivendo. É isso que Deus espera de você como família.
Essa é a expectativa de Deus. Que você seja uma fonte salvífica na vida de outros. É disso. É isso que Deus espera. Jesus falando em Marcos capítulo 8, Jesus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E às vezes nós entendemos que Jesus está falando de salvação também, mas a alma é o lugar aonde está localizado todas as nossas emoções. É na alma que está localizada a vida. A salvação está localizada no espírito. Porque a Bíblia diz que todos os espíritos são de Deus e todos voltarão a Ele para o grande dia. É na alma que está localizados os nossos sentimentos. O que Jesus está dizendo, que adianta a gente ganhar tudo que nós queremos nessa vida e não termos sentimentos, não termos razão, não termos emoção, não termos avivamento. É isso que Jesus está falando. Que há muita gente que vai passar pelas comunidades de fé, vai aprender tudo de Jesus, tudo, só não vai viver. Perdeu a alma para a cultura desse tempo, para os desejos da carne, que Paulo chama de concupiscência. Perdeu a alma, não está vivendo. Deus te chama para um novo tempo. Deus te chama para uma mudança radical, comportamental. Deus te chama para o novo dele. Deus te convida para participar da grande colheita de Jesus, com alegria na alma, com disposição, com vontade, avivado, alegria na vida. Deus te chama para que você não retire o olhar dele. Nunca retire o olhar de Deus. Pastor, mas o meu filho está vivendo isso. Volta com o olhar para Deus. Trata do filho e volta com o olhar para Deus. Pastor, a minha esposa volta com o olhar para Deus. Trata da esposa e volta com o olhar para Deus. Deus te chama para isso. Pastor, mas a minha saúde, volta com o olhar para Deus. Esquece da saúde. Olha para Deus. Peça a Ele para cuidar da sua saúde, que nem isso você pode fazer. Tudo que te tira do olhar de Deus, você volta com o olhar para Deus. E trata daquilo que te tira do olhar de Deus. Deus te convida nessa noite para você ter uma mudança radical. E colocar o seu olhar nele. Só nele, o tempo todo nele, sem tirar o olhar dele, em tempo nenhum, nem olhar para o lado, nem para o outro, nem para trás, olhando sempre para o alto, para Deus. É isso que Deus espera de você nessa noite. Olha para Ele, olha para Ele, veja se Ele está satisfeito com a vida espiritual que você está vivendo. Vê se é isso mesmo que Ele tem para você. Se essa é a vontade dEle mesmo para a sua vida. Se só isso, ou se tudo isso, basta. Para Deus. Para você não, para Deus. Para você eu sei que basta. Mas nós não estamos falando de você, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da família.
A família que Deus criou, que é dele, não é sua, é dele, de Deus. A sua família tem vivido o que para Deus? Tem entregue o que para Deus? Ananias e Safira entregaram uma parte só. E a sua família tem entregue o quê? O que vocês têm entregue para o Senhor, como família? Pode estar bom para você, mas está bom para Deus? Eu quero te convidar nessa noite a refletir, a pensar, a analisar, a pensar com carinho no Deus da sua criação, naquele que te criou, que te formou, que te formatou, aquele que te deu tudo o que você tem. Eu quero te dizer que Ele tem muito mais para te dar, mas você não está pronto, você não está pronta. Você precisa se aprontar, se preparar para receber o que Deus tem para a sua vida. O fim de Ananias e Safira foram jovens que os arrastaram até o sepulcro. Os jovens os levaram. E eu quero terminar tentando fazer uma reflexão do que foi de angústia a vida deles. Porque eles estavam, mas não estavam. Eles diziam só que estavam. E isso é angustiante. Perderam a alma. O espírito eu não sei se perderam, mas perderam o corpo também. Eu quero terminar te chamando a um despertamento. Você que está aqui no presencial, você que está conosco no online, e você que vai estar conosco através do YouTube. Eu quero te chamar a um despertamento. Desperta a família, para que haja a prosperidade de Deus no seu lar, na sua casa, na sua família. Há muitas famílias vivendo dias difíceis, sem compreensão, sem relacionamento, sem amor, sem carinho, sem sucesso, porque esqueceram de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite a prosperidade de Deus na sua família. Quero vê-los prósperos. E eu quero te abençoar. Abençoar a sua família. O que está faltando? O que falta? Falta fé? Falta conhecimento? O que é que falta? Eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua casa nessa noite. Quero convidar você que quer muito
ter uma família com as bases de Deus. Porque a prosperidade, tanto material nesse mundo, quanto a prosperidade do relacionamento com Deus, depende disso. A família depende disso. Um filho educado no Senhor é um filho obediente. E certamente vai alcançar a prosperidade material porque obedeceu seus pais. Certamente vai alcançar a saúde porque obedeceu seus pais. Certamente vai alcançar as boas novas porque obedeceu seus pais. Eu quero nessa noite profetizar na vida da sua família a bênção de Deus. Pastor, eu quero isso para minha família. Fique de pé que eu vou orar por você. Só os que querem. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, os que estão aqui no prédio, os que estão na conexão conosco agora, e os que estarão conosco no YouTube. Eu profetizo a bênção do Senhor na família deles, e que as famílias deles sejam prósperas, sejam lindas, que as famílias deles sejam unidas, amáveis, que as famílias sejam, ó Deus, o laço mais forte na vida de cada um. Eu profetizo, Senhor, as bênçãos dos céus, a proteção do Espírito Santo, o cuidado do Senhor. Eu profetizo, Senhor, o cuidado dos anjos. Eu profetizo, Senhor, que mal nenhum cairá sobre as famílias, em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite, para a glória do teu nome. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Amém, amém. Adore